Hoje nós vamos iniciar uma série e eu quero te convidar, porque nós estamos vivendo um novo ciclo e eu preciso lhe dar algumas orientações nesse início da mensagem, inclusive sobre a nossa nova sala. Ela já está pronta, ali onde está o Zé. Zé, dá uma cena, aquele ali não é espelho, tá, irmão? Se vocês passarem ali, as moças assim, fazendo assim, do lado de lá dá para ver o que está acontecendo lá de cá. Essa é a ideia, é espelhado para nós, mas para o lado de lá, as mães estão ali com as crianças de 0 a 3 anos. Né? Cadê o Gustavo? Gustavo já foi lá, o Gustavo já correu para lá com o filhinho. Já foi lá o Gustavo de Lençóis. Ah, não, está ali, está ali. Quem está lá? Está lá, a patroa está lá, o filhão está lá, vou estrear a sala. Né? E aquela sala ali, queridos, a gente fez com tanto carinho, estávamos mexendo, tá? Ainda falta o detalhe da moldura ali, mas já está funcionando, tem ar-condicionado, tem lugar para você amamentar, nós vamos instalar um micro-ondas ali para você esquentar, nós vamos deixar aquilo ali cada vez mais agradável para você cuidar do seu filho. Ah, pastor, mas eu não posso ficar aqui? Pode, meu irmão, você pode também. Mas nós criamos aquele ambiente, como todos os lugares e igrejas têm, que é para você ficar mais em paz. Porque pode ser que o seu filho dê uma dificuldade, chore, e a gente sabe que as crianças fazem isso, correm para lá e para cá, e pode ser que ele crie um problema aqui, não só para as pessoas, como para a igreja. Você se recorda, até falei já, algumas crianças uma vez subindo aqui, imagina se essa criança cai, machuca, como é que vai ficar o restante do culto? Vai dar uma de Paulo, lembra Paulo na história em Atos, que caiu da janela, eu vou ter que ir lá ressuscitar e depois eu volto a pregar mais. Essa é a história. Então, melhor ninguém cair, porque se eu já prego bastante, imagina cair, eu tenho que ressuscitar e voltar ao início da mensagem, vou pregar umas 3 horas. Então, não precisa. E às vezes também, tem pessoas que hoje nós vivemos num mundo tão de distrações, que às vezes as pessoas não conseguem concentrar. E às vezes um mexido ali, outro aqui, alguém correndo, passando, acaba distraindo a gente. E não é por má intenção, pelo contrário, é para a gente ficar mais focado possível, atento àquilo que Deus quer dizer para a gente. Então nós estamos criando todas as formas possíveis para ajudar você, mamãe, você, papai, para ficar ali. Ali está saindo o som do culto também, especial para você. Tem lugar para as crianças brincarem, para elas se divertirem. E o momento certo vem para cá ou continua lá de 3 a 5 anos e depois de 7 a 8, enfim, as idades que as crianças vão participar naquele lugar. Então, com muito carinho, quero pedir você para a mamãe, traz seu filho, traga sim, o lugar ali é confortável para você trazer, para você tê-los ali, né, Gustavo? Trazer o da visão que nós conhecemos, ali agora de ouvir falar, mas agora com os olhos vendo pessoalmente. Que benção. Então ele está ali sendo cuidado, inclusive as crianças às vezes passam por situações, por exemplo, o da visão que está com a gente aí, não chega lá e rela nele não, né, Gustavo? Não dá aquele, ai que lindo, fala pertinho dele, não, irmão, fica longe, ele ainda está começando a jornada. Então, ele é sensível. Então, às vezes a gente fica perto, tocando, a gente sempre fala isso para vocês, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado. Então, aquilo ali também, a gente inaugurou, assim como o meu bigode, que foi embora, aquilo ali apareceu, então coisa nova acontecendo e surgindo. Tá bom? Então, os pais aí, contem com a gente, estamos à disposição, fiquem tranquilos, tem um lugar especial, com muito carinho, separado para vocês. Quero lhe explicar também, em segundo momento, por que o segundo culto? Pastor, só a noite já não estava bom? Estava. Mas a gente tem planejado, a gente tem orado como conselho, como equipe pastoral. E essa oração nós começamos desde o ano passado, no meio do ano passado. Orando lá, com muito carinho, com muito cuidado. Senhor, como é que faz? Porque a gente tem algumas necessidades especiais a respeito disso. Por exemplo, o nosso ambiente aqui, a média de 250 pessoas, 260 do jeito que nós estamos agora, mas para você estacionar o carro aqui na nossa região, se você chegar um pouquinho mais depois das 7, você para umas 3, 4 quadras longe, não é? Eu paro aqui dentro. Vocês param longe. E quanto mais gente, mais longe seu carro vai ficar. Quando você vem para cá, se todo mundo aqui quiser ir no banheiro, não dá para tanta gente, porque ele está numa estrutura para o número que nós temos de poltronas. O Ministério Infantil, especialmente, nós temos ali domingo que dá uma média de 50 crianças. Judia dos pais, dos monitores, judia dos servos. Gente, é difícil. Imagina 50, ainda está tranquilo o tempo, mas no calor, imagina aquela criançada pegando fogo. Imagina trigêmeos, que deve dar de trabalho, irmãos. Meu Deus. Por isso que, com esse crescimento nas nossas áreas, nos lugares, nós fizemos esse propósito, entendemos que é a visão de Deus,
para fazer essa modificação, para você ter mais oportunidade. Inclusive, uma das reclamações de alguns pais a mim era que meu pai à noite está cansado, meu filho, melhor, à noite já está cansado, tem que dormir, então ele fica chatinho e tal. Pronto, traz de manhã. Resolveu, está todo animado, traz ele para gastar energia aqui, traz ele para almoçar, depois fica em casa assim, ó. Olha que domingo maravilhoso para depois então você descansar. Então a proposta de nós realizarmos esse tipo de ação com os dois cultos, um de manhã e o outro que será às 18 horas, não às 19, lembrando quem está com a gente, o culto agora subiu 1 hora às 18 horas, é apenas para a gente dar mais oportunidade para que você possa vir adorar a Jesus. Pastor, eu posso voltar à noite? Pode, irmão, pode, não tem problema. Vai ser o mesmo culto, claro que a ministração, o momento da canção e outros tais, as músicas são as mesmas, mas uma coisa ou outra é diferente. Mas, se você quiser, venha. Está fazendo nada? Fica lá assistindo o time do Corinthians perder? Venha assistir, venha participar com a gente. Hoje eu estou, hein, Kelly? Hoje eu estou, hein? O Coringão está bravo hoje comigo, né? Também meu São Paulo ontem perdeu para o Bahia. Aí judiou de nós, né? Eu estou chateado, cara. Estou chateado. Hoje eu quero iniciar uma série com vocês para a gente conversar. E a série de mensagens tem a ver com sendo igreja. Numa outra tradução, quero também aumentar essa série na ideia de igreja fora da igreja. O propósito dessa série é a gente tentar entender por que nós vamos fazer 2 cultos, essas coisas todas. Mas mais do que isso, como foi mencionado aqui pelo Romário, não adianta ter 2 cultos, 3 cultos, 5 cultos e você vir em todos os cultos, se a igreja não faz diferença para você. Se o estar aqui não promove alguma coisa no seu coração, ao ponto de você sair daqui e ser uma pessoa transformada e diferente, não faz sentido. Por isso que não é dosagem de cultos, não é dosagem de encontros. A questão é, por mais que seja pequena, um momento, uma hora, qualquer que seja, faz diferença para você estar aqui? Faz diferença para você estar numa igreja? E essas conversas me surgiram a partir de 3 perguntas que eu quero tentar responder um pouquinho hoje, nesse início da nossa série. O que a igreja é para você? Quando eu digo igreja, de fato eu estou dizendo a estrutura, o prédio, essa comunhão, esse ajuntamento. O que a igreja é para você? Um lugar onde eu vou encontrar com a galera. Como já ouvi algumas pessoas, rapaz, pastor, eu vou para a igreja porque ela tem um monte de menininha bonita e eu estou na fase de namorar. Namorar com gente da igreja é bom, mais ou menos, né? Tem uns da igreja que dão um trabalho que os de fora não dão. Mas enfim, vou lá para namorar. Pastor, eu vou lá. Uma vez eu encontrei um amigo e eu fazia isso em São Paulo, eu não sabia que só eu fazia, mas ele também, acho que você talvez já fez também. Por que você vai na igreja? O que a igreja é para você? É o lugar para eu descansar, porque lá tem ar-condicionado. Quando eu estava em São Paulo, ou em Londrina também, mas em São Paulo, nas correrias, aquele calor, eu falei, Jesus, preciso parar um pouquinho, em vez de ficar numa loja, eu ia numa igreja, entrava numa igreja fresquinho, ficava lá, olhando, quieto, me servia muito bem. A segunda pergunta que eu quero que você faça de reflexão, é o que a igreja faz em você. Quando você vem aqui cultuar com a gente, o que ela produz no seu coração? Talvez, como alguns falam a respeito do pastor, quando vem de terno, quando vem de colete. Pastor, de vez em quando eu vou na igreja, eu saio de lá dolorido. Tanta bordoada que a Bíblia diz. O que ela faz em você? E a terceira e última pergunta, o que você faz quando a igreja acaba? Ou o que você faz quando você vai daqui para fora? Em outras palavras, como você é fora da igreja, sendo igreja de Jesus? E eu quero desenvolver essas perguntas em algumas respostas, inclusive bíblicas, porque lá atrás, alguns anos, talvez décadas, permito até dizer séculos atrás, segundo os sociólogos, ele dizia que a igreja, como instituição social clássica, ela era extremamente importante para a formação da sociedade.
Assim como a escola, assim como a família, assim como o Estado, todos eles, em sua proporção, fazem com que a instituição igreja seja tão fundamental para formar uma sociedade. E os filósofos e antropólogos, eles falam bastante sobre isso, porque o papel clássico, central da fé de uma igreja, tem algumas relevâncias, eu quero mencionar para você, segundo eles. Primeiro, regular comportamentos a despeito da nossa moral. Por exemplo, numa igreja, você tem essa possibilidade de assimilar se a sua moral ou as suas verdades são verdades ou não. Sociólogos dizem também que o papel clássico central da igreja no passado foi a integração social, um senso de pertencimento, um senso de identidade. Eu sou da igreja X e Y, então isso fazia muito sentido e era muito bom. Eles diziam também que o papel clássico central da igreja era medir a dor sentida das pessoas e acolhê-las. Quando passavam por mortes, por dores, a igreja dava uma esperança para elas continuarem a sua jornada. A igreja tem esse papel. Um outro papel clássico da igreja, segundo os sociólogos, é educar de forma informal. Porque não há uma cartilha, não, mas é de forma tete a tete, na conversa, nos bastidores, ou mesmo como a Carmen falou, num devocional em casa. Vai se formando, vai ajustando valores, símbolos e outras coisas mais. Como, por exemplo, a Santa Ceia, que nós celebraremos logo mais. Esse símbolo nos traz várias ações e vai educando a nossa forma. E por último, mas não menos importante, segundo os sociólogos, a igreja tem um papel clássico e central de servir como mediadora na comunidade. Sendo, como diz o apóstolo Paulo, aquele que vai fazer a ação entre o povo e Deus. A igreja tem esse papel da reconciliação. E a igreja ocupava esse papel fundamental há muitos anos atrás. E a igreja sempre foi assim. Ela sempre foi prioridade na vida das famílias das pessoas. Para você ter uma ideia, a agenda familiar era organizada em torno ou em volta da igreja. Estava falando hoje, um pouquinho mais cedo, no QG do que mais, que antigamente a gente sabia que o culto de manhã era a escola dominical, você vinha de manhã, depois à tarde, à noite, você tinha o domingo como um dia maravilhoso e toda a sua agenda, ela circuncidava a respeito, ela circulava a respeito da agenda do domingo. Hoje não é mais assim. Hoje, se sobrar espaço, a igreja entra. Mas antigamente, a gente tinha compromisso com ministérios, firmes compromissos, com oração, com corais, com grupos menores, enfim, a gente tinha esse engajamento. Eu me recordo que um dia desses, em Londrina, quando eu gostava de ficar passeando de mobilete, cheguei em casa, tarde, porque eu estava na casa de um amigo, cheguei em casa, era 7 horas da manhã. Eita, botina, olha que molecada, né? Deitei, dormi, 8 horas, meu pai me chamou. Bora para a igreja. A minha mãe, como talvez todas as mães fazem, mas ele acabou de chegar, bem. Aqui dentro é compromisso. Ele sabia que se chegasse às 7, ele acordava às 8 para ir para a escola dominical. Se chegasse às 11, acordava às 8 para a escola dominical. Vai do jeito que está. Tinha compromisso. E hoje eu agradeço muito ao meu pai, pelo privilégio dele ter colocado esses valores no meu coração, mesmo sem eu querer, sem eu desejar. Ah, mas isso é imposição, nisso, é respeito. Porque quem manda na casa do meu pai é meu pai, não sou eu. Quando eu tiver meu teto, eu faço o que eu quiser. E eu fiz igual. Minha esposa sabe que quando algumas pessoas iam em Sorocaba ou em Maringá visitar a gente, quando morávamos lá, e aqui também, o horário do culto, irmão, fica em casa não, eu trago todo mundo. Você está na minha agenda. Você está na minha casa. Ah, eu não quero acordar cedo para ir, então vai para o hotel. Minha casa, minhas regras, minha agenda. O segundo, que a igreja sempre foi para a família, era a respeito dos valores. E as decisões que nós tomávamos sempre eram influenciadas pela nossa fé.
Nós ficávamos ali, ia fazer alguma coisa, olhava para a palavra, ia tomar uma decisão, compartilhava com os irmãos, dizendo, e aí irmão, como é que está? Será que é isso? Deus está falando isso? Você pode me ajudar? Eu estou com um problema. Então os valores, as decisões, quer seja para namorar, para casar, para ter filhos, educar filhos, tudo era feito a partir de valores que a igreja nos ajudava. Mas também a igreja era, como terceiro e último elemento, um centro social e espiritual, onde a gente se encontra, onde a gente, inclusive na nossa igreja especificamente, a gente tem uma mania de comer bastante, né? Então a gente vem para comer, a gente vem para trocar ideia, a gente vem para jogar videogame, a gente vem para fazer churrasco, a gente vem. E é um convívio extremamente agradável, e naquela época já fazia isso, e vai se construindo amizades, vai se construindo um carinho, um cuidado, uma rede de apoio e uma orientação espiritual para as nossas vidas. Mas a pergunta é, será que ainda hoje a igreja é prioridade para nós? Essa desinstitucionalização da fé saiu. O Manuel está me contaminando aí já. Esse processo nos levou, foi nos produzindo algumas coisas e nos levou a pensar um pouco mais sobre isso. E eu quero te mostrar o que aconteceu, os motivos da gente estar desinstitucionalizando a nossa fé. Primeiro deles, a separação entre fé e Estado. De certa forma isso é bom, a religião deixou de ser do Estado, o Estado deixou de incomodar a religião, contudo, hoje as normas que antigamente se tinha, inclusive Billy Graham, um dos grandes pregadores do nosso século, ele era chamado, ele era perguntado sobre como agir. Hoje as pessoas não perguntam mais no Estado, inclusive querem tirar tudo na ideia de que o Estado é laico. É laico, mas não precisa ser ateu. E a gente precisa lembrar disso. E essa formação, os valores que agora vão sendo construídos, eles não têm mais uma base da construção tradicional, ou da palavra, mas elas são construídas a partir da nossa ideia. Estamos vendo várias pessoas, inclusive, fazendo pelo que pensa, mudando a Constituição até, inclusive, pelo que acha, e não pelo que ela é. Isso é nós, seres humanos, fazem assim. O segundo motivo pelo qual a gente está perdendo a ideia de igreja é o individualismo da fé. Antes nós pensávamos como família, hoje é cada um por si. A alegria da Carmen poder testemunhar aqui que o seu esposo, a sua filha, na ideia até de Josué, eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas hoje, infelizmente, as pessoas com a ausência da verdade de conduzir os seus familiares para o centro da vontade de Deus, nós vamos deixando. Dia desses, conversando com o pai de um adolescente, eu perguntei para ele, viu, cadê seu filho? Ah, não, ele não está querendo vir. E você deixa? Ah, deixa, ele tem que responder pelos seus atos. Aí eu fiz a pergunta, mas e para a escola, ele está indo? Opa, isso ele não pode parar. Aí eu disse para ele, seu filho vai ser um ótimo estudante, formado e profissional. Mas quando ele morrer pelo jeito, ele vai para o inferno e você para o céu. O que adianta? Tem coisas que a gente deveria ser mais rígido. Mas por causa dessa individualização da fé, a gente vai deixando, não, deixa ele decidir. Não, meu querido, é nosso compromisso, é meu e seu. E Baumerman, ele vai dizer, um sociólogo, sobre que ele fala muito da geração líquida que nós vivemos, que nessa modernidade líquida, os compromissos são flexíveis e descartáveis, inclusive na religião. As pessoas estão do jeito que querem e não querem mais viver do jeito que precisa. A religião não é mais herdada dos pais pelos filhos e etc., como a gente sempre teve. Meu presbítero Naor, que está de geração em várias gerações. Hoje não. Hoje você não se incomoda se a próxima geração depois de você não está mais na igreja. Você fala, acontece. Acontece não, irmão. Não aconteceria, não. Não era para acontecer, não. O terceiro motivo que a gente acabou vivendo esse tempo é a substituição funcional. Ou seja, as funções da igreja foram assumidas por outras instituições.
Por isso que eu bato bastante na tecla aqui com a gente, o formato da nossa igreja, o jeito de ser igreja, porque as igrejas hoje, ao invés de ser consolada, ser um espaço de consolo, de conforto, de abrigar as pessoas, acolhê-las, como a gente faz aqui com tanto carinho e tentamos fazer cada vez mais, hoje as pessoas não procuram mais igreja. Nada contra, mas procuram um psicólogo. Poxa, mas talvez a resposta para o teu coração também está aqui. Não estou dizendo que você não tem aqui psicólogo, tem uma psicóloga boa aqui na igreja, chamada Maria Angélica, sensacional, preço bom, vai te ajudar demais, aquela mulher é de Deus. Mas a gente inverteu as coisas. Por exemplo, também, a respeito da justiça, a respeito do que é certo e do que é errado, não é mais a igreja que vai dizer, pela verdade da palavra. Hoje é o Estado. Hoje são as idealizações. O que é certo para você não é certo para o outro, é extremamente errado para o outro, e a gente vai vivendo nessa substituição. E os valores, por último, dessas funções que a igreja tem de impregnar em nós valores, moral, cristão, familiar, hoje a escola ocupou para isso. E a escola, em vez de educar, vai ficar ensinando valor para nós. Quem pediu? E as ONGs também vivem fazendo o mesmo papel, onde a igreja deveria fazer, atender, acolher, fazer campanhas do agasalho, e tudo isso nós fazemos, as ONGs estão fazendo e a igreja só faz cultinho. Culto, irmão. Só culto. Mas há mais problemas. O quarto problema: desconfiança institucional. Infelizmente, diante dos escândalos, das crises, dos problemas que nós, pastores, estamos promovendo diante das pessoas, das sociedades, crentes, cada vez, infelizmente, mais corruptos, excesso de regras, às vezes, levaram as pessoas a ter um afastamento e dizer: eu creio em Deus, mas não creio na igreja, não quero mais igreja. Para ir lá, para pegar meu dinheiro? De jeito nenhum. Como vocês já me ouviram falar algumas vezes aqui. Em quinto lugar, mudança cultural e social. Nós vivemos uma vida moderna, e por ser moderna ela é acelerada, e por ser acelerada ela é fragmentada. E esse processo fragmentado faz a gente às vezes ter compromissos com escola, com profissão, a gente enche a agenda dos nossos filhos, com um monte de coisa, de manhã tem que fazer isso, à tarde tem que fazer isso, fazer aquilo, tal, e aquela loucura para fazer. Nós vamos falar sobre isso no mês de julho, sobre a ação nossa, os traumas e os legados que nós estamos deixando. Mas a vida moderna e a cultura também mudaram, o individualismo cresceu, não tem mais a ideia de valor comunitário, está em crise. Estar com pessoas, para quê? Estou bem sozinho, só me enche o saco esse povo. E o domingo, que era sagrado, o dia do Senhor, nessa nossa nova cultura, se tornou apenas um dia livre para atividades onde eu tenho que descansar para começar de novo outra semana. Antigamente, o domingo era do Senhor para eu me preparar para a semana. Hoje o domingo virou um dia, espaço, para eu descansar da loucura que eu vivi e começar bem na segunda. E cadê Deus? Cadê meu tempo com Ele? O que eu fiz com o meu domingo? E por último, não menos importante, a tecnologia e as alternativas pós-pandêmicas fizeram mudar tudo. A igreja, que era aquele lugar maravilhoso, onde a gente se reunia, hoje você pode consumir um conteúdo maravilhoso pela internet. Inclusive, se cantar uma música que você não gosta, você muda, pega outra. Ou vai para outro culto, ou vai para outro canal, e assim nós vamos saindo e substituindo a nossa vida comunitária por uma vida online individualista, fechada num quarto, num lugar. E disse isso para algumas pessoas lá em cima e repito para você. Se você não estiver preso, se você não estiver doente ou viajando, culto online não é para crente. Cristão tem que ter comunhão. Culto online é uma saída para suprir necessidades e não para viver uma comunidade online. E aí então aparecem os desigrejados. E os desigrejados não faz nenhum sentido bíblico, tanto que o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, me ajuda aí, Gui, por favor. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, Paulo vai falar o que a igreja é. Nós somos o corpo de Cristo. E cada um é parte desse corpo. Online não se faz corpo.
Apóstolo Paulo também, Romanos capítulo 12, por favor, versículo 4 e versículo 5, Gui. Olha o que diz também. Assim como em um só corpo, melhor, temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo, por estarmos unidos em Cristo, ou com Cristo, e todos estamos unidos uns aos outros, com partes diferentes de um só corpo. Isso é igreja. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Não tem como um corpo ficar do lado de lá e aqui, falar, eu sou corpo online. Não tem corpo online. Corpo é corpo. Hebreus também fala sobre isso, capítulo de número 10, versículo 25, por favor, Gui. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de participar, de assistir das reuniões. Parece que é atual, né, esse versículo de Hebreus. Pelo contrário, animem-se uns aos outros, ou vamos nos animar, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Talvez se a gente pudesse parafrasear esse texto, diríamos assim, gente, tem uma galera aí que o online está satisfeito. Faz isso com você não. Tu vai atrofiar a sua fé. Tu vai atrofiar a sua vida cristã. Tu vai causar problema para você lá na frente. Se eu fosse você, eu me fortalecia e ajude-me a fortalecer os outros. Sabe por quê? Porque a coisa está ficando cada vez pior. O dia está chegando. É mais ou menos essa a parafraseada desse texto. E os efeitos que, infelizmente, esse processo de não pertencer ou não ter igreja mais como algo importante, começou assim. Se por um lado a comunidade era coesa e unida, hoje nós somos individualistas e isolados. Se por um lado nós tínhamos valores fortes e compartilhados, respeito, cuidado, hoje o relativismo moral ocupou o nosso espaço. Se lá atrás a gente tinha um apoio social e espiritual, hoje estamos cheios de gente com ansiedade, depressão, solidão. Se lá atrás a gente tinha participação de ritos, como casamento, funeral, com todo cuidado, carinho, hoje essas coisas não são mais levadas muito a sério. Antigamente as famílias ficavam juntas, almoçavam juntas, domingo na casa da avó, todo mundo reunido. Hoje famílias fragmentadas, ninguém mais senta com ninguém. Por isso eu volto à pergunta, o que é igreja para você? Como está a sua relação com envolver-se, estar com a igreja? Os fatores apresentados aqui fazem sentido para você? Ou eles não são? Pastor... Mas a segunda pergunta que eu quero apresentar é o que a igreja produz em você. Aí tem a ver com o que a gente faz aqui dentro. Porque não é só, como eu disse no início, com as palavras do Romário, não tem a ver com fazer 2, 3, 4 cultos, se tudo isso aqui não faz sentido para você. Como nós falamos aqui, se a gente está aqui, de repente uma canção linda, o irmão do teu lado sai aleluiado e você sai, o que aconteceu? Jesus já nos avisava a despeito disso, que esse ajuntamento, nós teríamos 4 tipos de pessoas, quando ele fala da parábola dos solos. Jesus avisava a gente. Jesus avisou a gente também quando ele vai dizer que dentro dessa comunidade nós teremos adoradores que adorem em espírito e em verdade. Então tem adorador que não é de verdade, é de mentira. E Jesus também vai nos dizer, em outro momento, que dentro de uma comunidade como essa, nós teremos joio e trigo. Ou seja, pessoas que desejam, pessoas que querem e aqueles que estão aqui. Só estão. Jesus avisou a gente. Por isso que faz tanto sentido eu perguntar para você, o que a igreja produz em você quando você se encontra nesse ajuntamento? O que a igreja vai produzir em você quando toda manhã de domingo, 10 horas da manhã, ou 9 horas, ou às 8 horas, você se reunir com a sua família, vamos para a igreja, toma café junto, vamos para lá, depois nós vamos almoçar. O que isso vai fazer na sua vida? E algumas coisas que a palavra de Deus diz para nós, eu quero que você guarde a respeito do nosso culto e adoração. Primeira coisa, estar num encontro, num ajuntamento como esse, numa reunião, que não é só litúrgica, a gente não faz liturgia, não ajusta tudo aqui só para curtir, não. Primeira verdade, Hebreus capítulo 12, por favor, Gui, versículo 28 e 29, olha o que o texto diz sobre a nossa primeira verdade. Por isso sejamos agradecidos, pois já recebemos
um reino que não pode ser, não é isso não, Gui? Hebreus 12, 28 e 29, é isso mesmo. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus, agora sim a palavra que eu queria, de modo que o agrade, com respeito e temor. Eu não sei se vocês, esse texto eu deixar para depois, já se coloca ele, fogo consumidor. Eu não sei se você já percebeu, mas às vezes as pessoas vêm na igreja e acham que estão num clube. Por que você se comporta tão boçalmente dentro de um lugar desse, mas quando você vai num júri você fica certinho? O que a igreja virou para você? Por que quando nós vamos nos lugares, a gente... Mas quando vem na igreja, na casa do Pai, a unção e a poder. Mas você não respeita o Pai, mas não? Como eu disse para vocês uma outra vez, meus momentos com meu pai, da primeira vez que eu aprendi, meu pai me ensinou, e meu pai me ensina algumas vezes a seguinte frase: a primeira vez que você erra faz sentido, porque você não aprendeu. A segunda, você precisa tomar cuidado, que você está querendo fazer igual. E a terceira, você é um burro, ignorante. Estou te ensinando, pangaré. E como eu sou um bom aprendiz, primeira vez que eu falei para meu pai me chamou lá do fundo, Isaías, e eu, oi! Aí ele, Isaías, eu, oi! De novo, Isaías, eu, oi! Aí eu fui lá no quarto, ele estava lá no quarto, oi pai, estou falando. É oi que fala para o seu pai? Eu virei sorveteiro agora? Você sabe fazer certo. Voltei para lá. Isaías, senhor, por favor, vem aqui, meu filho. O pai quer conversar com você. Não estou dizendo que você não pode falar oi para o teu pai. Eu falo, e aí, meu velho? Como é que está essas loucuras da vida pastoral? Eu falo. Mas naquela hora, é hora de eu aprender que com meu pai eu tenho que ter respeito. Como nós cantamos na canção, eu sei quem é Deus e quem sou eu. E ao entrar num ambiente como esse, de reverência, a gente tem que ter cuidado para agradar a Deus com respeito e temor. E não só eu, não só você, mas a gente precisa transmitir isso para quem está vindo perto da gente, para os nossos filhos, para as crianças, para elas perceberem que isso aqui é um lugar maravilhoso, que precisa ter temor e tremor diante daquilo que está aqui, porque não é o lugar que faz a santidade, são os santos daqui que faz esse lugar ser santo e a presença de Deus. E a gente está perdendo hoje de forma informal, distraída, sem respeito, sem temor, sem cuidado nenhum na casa de Deus. O que a gente está fazendo com a igreja? Por isso que talvez você não entender que a gente precisa adorá-lo com reverência, respeito e temor, o estar aqui não produz nada em você, porque você não veio para estar aqui, você veio porque alguém te obrigou. Só tome cuidado, versículo 29 agora, Gui. Na verdade, o nosso Deus é fogo destruidor, consumidor. E Ele sabe como estamos aqui. E Ele leva a sério o ajuntamento. Se você não leva, meu querido, sinto muito. Segunda ação, o que a igreja produz em você. Ela deve produzir em nós, segundo o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 2, versículo 2, Gui, por favor. Arrependimento e transformação. Olha o que diz Romanos 12, 2. Nós sabemos que Deus é justo quando condena. 12, Gui. O Gui está querendo me trollar. 12, 2. Eu vou lendo ali achando que ele está dando ajuda para mim. Você quer me trollar, né? Você quer me derrubar, Gui. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio da completa mudança da mente de vocês, como a gente falou semana passada. Porque por causa dessa mudança, essa transformação de mentalidade, todos nós, vocês, conhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. O que a gente precisa viver dentro da igreja, numa comunidade chamada igreja, é um elemento de arrependimento e transformação. Culto não pode ser apenas inspirador, ele deve ser transformador. O estar aqui não deve ser apenas, nossa, como foi gostoso, ai, como estava lindo, como estava gostoso. Mas não mudou nada, mas não projetou nada na sua mente, no seu coração, para ter essa transformação, tanto que a palavra, quer seja lida, cantada, ela deve nos constranger, ela deve nos confrontar, ela deve nos consolar, nos corrigir, ela deve nos direcionar. Apóstolo Paulo fala sobre isso em 2 Timóteo, por favor Gui, não me derrubem, 2 Timóteo capítulo 3,
Versículo 16, olha o que diz esse texto. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Para isso que serve a Bíblia. Para isso que nós, pastores, pregamos aqui, Manuel. Para trazer esse ensino, esse cuidado, esse arrependimento, essa transformação na nossa vida. O autor aos Hebreus vai dizer no capítulo 4, versículo 12, o que eu sempre falo aqui para vocês sobre a palavra de Deus ser espada viva em nós. Hebreus, por favor, aqui, capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada de dois lados. Sempre falo isso para você sobre dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos no coração de cada uma delas. Ela corta quando vai e corta quando volta, por isso que ela é uma espada. Ela consola quem está precisando ser consolado e ela confronta quem está precisando ser confrontado. Ela tira a gente do eixo, para quem está fora do eixo, ela traz para o eixo. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem essa ação de produzir em nós arrependimento, juntamente com o Espírito Santo que reage no andamento das ações, das canções, da palavra, para produzir em mim e você, especificamente, sinais e maravilhas de mudanças e transformações. Por isso que não faz sentido você vir aqui na igreja e perder seu tempo vindo aqui. Se ao sair daqui, você não sai arrependido, ou pelo menos incomodado e transformado pela palavra. Por último, a igreja precisa no encontro nosso, penúltimo, perdão, faltam 2 apenas. Amor e comunhão entre os irmãos. Livro de Romanos, capítulo 12, versículo 15, por favor, Gui. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Igreja é para isso. Igreja é para a gente viver um culto coletivo e não individual. Por isso o amor e a comunhão entre os irmãos também faz parte do ajuntamento de ser igreja. E Deus deu esse poder, essa unidade para nós, para a gente viver, estar ao lado de alguém, dar um abraço, conversar, trocar uma ideia e falar, gente, que bom que você está aqui. Ouvir histórias de pessoas, saber que pessoas estão enfermas, saber que pessoas estão desempregadas, saber que pessoas estão precisando de alguma coisa. O que faz isso acontecer, carregar o fardo um do outro, é a igreja. E nesse tempo de culto, a gente precisa estar assim. Não é um lugar onde você vem, senta, adora e se fecha e vai embora. Não, tem gente do teu lado, que é corpo como você, que é gente como você, que precisa estar conectado com você. A igreja reunida precisa ser um reflexo do céu. Como também a sua casa, vamos falar isso semana que vem, precisa ser um reflexo do céu. João capítulo 13, versículo 35, palavras de Jesus, ele diz assim, por favor, Gui. João capítulo 13, 35. Se tiveres amor uns pelos outros, todos vão saber que vocês são meus discípulos. Como que eles vão perceber que nós somos discípulos de Jesus? Quando amamos uns aos outros. Quando o culto é assim. Quando o nosso encontro é assim. E por último, não menos importante, o que a igreja precisa produzir em nós é fome pela presença e pela palavra de Deus. Quando nós olhamos um culto, quando nós sabemos que vamos ter um culto, a gente deveria, como cristão, ter interesse e falar, nossa, eu preciso ir lá. Eu não perco uma chance de estar com pessoas que vão pregar, que são diferentes de mim, que eu gosto demais. Eu vou lá. Ah não, hoje já tive culto de manhã, da tarde, da noite. Cadê a sede? A igreja precisa produzir essa sede em nós, instigar a buscar, a crescer. Salmo 42, versículo 1, por favor, Gui. Olha o que diz Salmo 42, 1. Assim como a corça, ou o corço no caso, deseja a água do ribeiro, assim também eu quero estar na tua presença, ó Deus. Você quer estar aqui? O desejo do encontro nosso, do ajuntamento, é que você querer estar aqui, já entendeu, né? Porque só estar aqui às vezes não faz sentido para você, você tem que querer estar. Porque se a gente não quiser estar aqui, nós nunca teremos sede pela presença de Deus. Nós nunca teremos sede pela palavra de Deus. Salmo 122, versículo 1 também nos ajuda quando ele diz, o salmista todo feliz, alegrei-me, fiquei muito alegre quando me disseram, vamos para a casa do Pai? Estava esperando esse convite faz tempo.
Por isso, queridos, o que a igreja tem feito para você? Semana que vem nós retornaremos, e eu quero responder a última pergunta semana que vem. O que acontece com você quando você sai da igreja? O que acontece com a gente quando o culto acaba? Deus fica aqui? Ou Deus vai? O conhecimento que você assimilou ficou aqui? Ou ele vai com você? Toda a atmosfera de transformação, de desafio que nós pregamos cantando ou na palavra, fica no seu coração? Ou elas vão embora? Para você ouvir, refletir e agir. E nós partimos para a nossa Santa Ceia, eu quero te convidar a pensar o seguinte. Talvez você deveria fazer uma autoavaliação da importância da igreja para você. Talvez a sua família está fragmentada, desestruturada, porque você deixou a coisa principal não ser mais a coisa principal. E você tem me ouvido dizer sempre aqui, a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. E igreja é principal para quem é cristão. Segunda verdade, você ouvir, refletir e agir. A sua casa recebe reflexo do culto? Ou a sua casa não tem nada a ver com a igreja? Porque o que acontece aqui deve transformar a gente, para que o lugar onde a gente passa bastante tempo junto com quem a gente ama, seja onde a gente mais vive a transformação que a gente supera-se aqui. E por último, não menos importante, qual é o seu compromisso com a igreja de Jesus? Você leva a sério? Ou ela apenas é um clube, um lugar de encontros, onde os seus interesses são sanados? O que é a igreja para você? É sobre isso que nós vamos falar esses dias. Domingo que vem a gente volta a conversar sobre isso. Na perspectiva de responder a terceira pergunta, o que você faz com a igreja quando você vai embora daqui? E depois nós vamos falando sobre outras partes. Feche teus olhos, quero te convidar